Boa noite, queridas e queridos amigos do programa Semente Abstrata, nesta sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022. Diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, São Paulo, Brasil. Eu sou João Paulo Miranda e estarei com vocês nos próximos 30 minutos para trazer mais um tema interessante para o nosso conhecimento e principalmente para a nossa reflexão. Hoje, pessoal, eu decidi trazer um tema que eu gosto muito desde criança, é um tema que me fascina desde criança. Eu vou falar um pouco hoje sobre o mito do Rei Arthur e do Santo Graal. Vou também falar um pouco sobre o contexto histórico em que surgiu a lendária figura do Rei Arthur, falar um pouco da cultura céltica, da mitologia céltica. Talvez acho que não dê para entrar muito a fundo nesse tema, não é? Mas falar um pouco dos druidas, não é? O mago Merlin, que era um druida. Os druidas eram os hierofantes, os sacerdotes celtas. E também falar, como não poderia deixar, falar um pouco de Camelot e também sobre a corte do Rei Arthur, não é? Os 12 cavaleiros da Távola Redonda. Espero que vocês curtam assim como eu curto muito esse tema. Como eu falei desde criança, eu me lembro, eu devia ter uns 5 anos de idade, mais ou menos, e eu estava passando férias no Guarujá, aqui no litoral de São Paulo. Uma avó minha tinha uma casa lá em Pitangueiras, e eu me lembro que eu comprei um gibizinho da Disney, que foi sobre o filme da Disney, né? Sobre a lenda do Rei Arthur, a Espada da Lei. E eu lembro que eu adorava esse gibi, adorava. Durante essas férias eu acho que eu acabava de ler e começava a ler novamente. E a figura que mais me fascinava, além de Arthur, claro, né? Mas eu tinha um carinho especial por Merlin, não é? Por que será? Mas enfim, pessoal, deixando as brincadeiras de lado, não é? Vamos entrar no tema, que é um tema muito, embora ele tenha um apelo popular bastante forte, não é? Existem inúmeros filmes, desenhos, gibis, enfim, faz parte do inconsciente coletivo aqui da nossa cultura ocidental. O mito do Rei Arthur é extremamente rico em simbolismos herméticos e simbolismos cabalísticos, astrológicos, psicológicos, e é de uma profundidade sem igual. Tanto que inúmeros filósofos, teósofos, hermetistas se debruçaram no estudo dos mitos, do mito do Rei Arthur, certo? Mas dos mitos do ciclo arturiano, podemos dizer assim, porque os mitos eles têm diversas versões e tal, mas vozes como Mário Rosso de Luna, o grande polígrafo, o grande gênio espanhol, teósofo, filósofo, o grande Carl Gustav Jung também falou sobre o Rei Arthur, sobre o mito do Rei Arthur. Mircea Eliade, esse grande mitólogo, estudioso, filósofo romeno, profundo conhecedor de simbolismo, o próprio Joseph Campbell também, e tantos outros aí se debruçaram no estudo do mito do Rei Arthur. E isso, pessoal, por quê? Primeiro, trata-se de um mito. E os mitos, eu considero que existe uma mística muito grande ao redor dos mitos, uma mística que colocam os mitos como lendas e algo muito distante da nossa realidade, algo chato,
algo difícil de você compreender, algo fora da nossa realidade, enfim. Quando na verdade é o contrário. Os mitos são as relações permanentes da vida. Os mitos, pessoal, eles nada mais são do que alegorias, do que metáforas da própria existência humana, da própria jornada da evolução humana, de nós mesmos. Então, quando você estuda, quando você procura entender um mito, procura entrar em contato com aquele mito, seja qual for, você, através daquele simbolismo que ele traz, você, a sua alma, ela se identifica com os arquétipos que o mito traz. Arquétipos significam ideias primordiais ou modelos primordiais. Esse termo que foi cunhado, né, foi criado por Carl Gustav Jung. É um modelo primordial, uma ideia primordial. Então vejam que os mitos, portanto, eles nada mais são do que metáforas das nossas próprias existências. Então, tudo está dentro dos mitos. As nossas jornadas. As jornadas de evolução das nossas almas. Está tudo cifrado nos mitos. Daí a importância deles, daí eles serem uma ferramenta formidável, sensacional, de autoconhecimento, de identificação das nossas questões, de problemas, questões aí mal resolvidas do nosso inconsciente, enfim. Não é nossos medos, nossos temores, os desafios pelos quais nós passamos durante as nossas vidas. Tenho certeza de uma coisa, pessoal. Nós todos passamos por desafios, por situações desafiadoras. Pode ter certeza que aquele seu amigo, aquele seu vizinho, aquela sua colega de trabalho, né, que muitas vezes tem a aparência assim, fala, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita. Pode ter certeza que não é. Não existe perfeição. Todos nós, porque se fosse assim, essa pessoa não estaria aqui, evoluindo dentro da roda de nascimentos e mortes, dentro da roda de Sansara. Todos nós que estamos aqui estamos em evolução. E nós evoluímos pelo contraste. E o contraste implica enfrentar desafios, furar bloqueios, enfrentar temores dos nossos maiores inimigos ocultos. Enfrentar o nosso maior inimigo oculto, que somos nós mesmos, a nossa sombra, a sombra da nossa alma, que é o que nós chamamos de dragão do umbral ou esfinge, tá certo? Então eu fiz esse preâmbulo longo aqui, não é? Mas eu acho importante para a gente contextualizar, inclusive no que diz respeito a outros mitos. Então você pode se interessar pelo mito do Rei Arthur, certo? Eu vou trazer aqui alguns elementos, mas você pode se interessar por outro mito, um mito grego, um outro mito celta, enfim, um mito brasileiro, e você tenha certeza de que você pode aplicar essa premissa que eu trouxe aqui. Tá bom, pessoal? Vamos lá. O mito do Rei Arthur se insere dentro da mitologia céltica. Os povos celtas foram povos que fazem parte de um sub-ramo da grande raça-mãe ou raça-raiz ariano-semita, ariosemita. É a chamada quarta sub-raça céltica. Os celtas, portanto, os celtas são descendentes desses ramos que migraram do Oriente, isso há milhares e milhares de anos, em levas foram rumando para colonizar especialmente onde hoje é a Europa. Então, praticamente, todos os europeus
tem em sua genética um forte componente céltico, um dos principais. Tá? Os povos como gregos, italianos, aí franceses mais ainda, espanhóis e portugueses do norte mais ainda, além daquelas terras tipicamente celtas, né, que são as ilhas britânicas, a Bretanha, compreendendo onde hoje é a Inglaterra, o país de Gales, a Escócia e a ilha da Irlanda. E aí, no caso, outros lugares, outros países tipicamente celtas, a própria França, que é a antiga Gália, a maior parte da França, e o norte, né, o norte da Península Ibérica. Então ali, especialmente a Sagrada Terra da Galícia, não é? Que compreende ali o noroeste, o extremo noroeste da Península Ibérica. Então esses são os povos celtas. Vejam que o mito do rei Arthur só surge no começo da Idade Média, né, no final da Idade Antiga, começo da Idade Média, século V depois de Cristo, coincide com a queda do Império Romano e nesse período o cristianismo começa a se expandir por toda a Europa e inclusive pelos países celtas. Há o enfraquecimento do Império Romano, esse período, né, a decadência que leva ao fim do Império Romano. Muitos dos povos celtas se romanizaram, vamos dizer assim, começaram a fazer parte bem se adotaram, claro que na marra, né, mas o modelo romano de civilização. Por exemplo, os bretões, né, que eram os celtas que habitavam a antiga Bretanha, hoje a Grã-Bretanha, os bretões eram celtas romanizados. Nesse contexto também, pessoal, de fim do Império Romano, nós não podemos nos esquecer de que 500 anos antes houve o quê? O advento do cristianismo. Surge a figura de Jesus, Yoshua ben Pandira, o Cristo, na Palestina, durante o auge do Império Romano. Com o cristianismo, com o advento de Cristo, entra em cena o que nós chamamos os mistérios do Santo Graal, simbolizado no mito também, porque não, o mito cristão, simbolizado na taça. A taça onde Jesus teria realizado, né, segundo a tradição, onde Cristo teria realizado, não realizou, certo? Porque isso aconteceu, realmente, não é uma lenda. Houve aquele período da Eucaristia, aquele processo da Eucaristia simbolizado na última ceia, a Santa Ceia junto com os seus 12 apóstolos. Então, na Santa Ceia, o culto do sangue e o culto do pão, né? O sangue e a carne, o sangue pelo vinho, não é? E a carne pelo pão. Isso simboliza, pessoal, a própria transmissão dos mistérios do Santo Graal, que é algo bem mais antigo, bem mais profundo e bem mais antigo. Jesus fez parte desse contexto de transmissão da tradição dos mistérios do Santo Graal. Tá? Naquela ocasião ele representava aquele mistério. Antes dele, relacionado aos mistérios do Santo Graal, podemos falar rei Davi, rei Salomão, não é? O próprio Moisés, e por que não, o próprio Abraão também, o patriarca Abraão, e por aí vai.
Vejam o seguinte, o Santo Graal, portanto, representado por essa taça eucarística, e nesta mesma taça, o discípulo, um dos dois discípulos ocultos do Cristo, que eram Nicodemos e José de Arimateia, além dos 12 bíblicos, né, os 12 tradicionais, existiam 2 ocultos. Tá? José de Arimateia colheu o sangue, o santo sangue que escorreu do flanco de Cristo crucificado, quando o centurião romano Longinos o lanceta. E nesse momento o Longinos tem uma catarse, né? E se ajoelha, ele reconhece aquele momento como algo sagrado, como algo divino. Aí ele se ajoelha. É uma passagem bíblica muito bonita, Evangelho de São João. Pois bem, pessoal, José de Arimateia, né, colheu o sangue santo do Avatara crucificado, sacrificado, e segundo a lenda, que não é tão lenda assim, já tendo uma relação com o que aconteceria 500, 600 anos depois, porque é claro que isso nós estamos falando de um trabalho de lei, da lei maior que a tudo e a todos rege. É um trabalho engendrado, tá certo? Pelo governo oculto, pelo governo espiritual do mundo, na figura do rei e rainha do mundo, Melquisedeque, a partir de Agartha. Então é um plano que não é um plano de curto prazo, tá certo? Mas essa migração de José de Arimateia da Palestina para a Bretanha, no, sei lá, o ano 40, 50 depois de Cristo, quer dizer, ali era uma terra totalmente celta, não é? Isolada, maior parte isolada, e na concepção romana bárbara. Por que José de Arimateia teria ido para a Bretanha? Não é? Porque ele, lógico, simbolicamente ele já estava levando para a Bretanha o mistério do Santo Graal. Tá bom, pessoal? Fazendo aqui uma pequena pausa para passar um recado para vocês, aproveitando que nós estamos falando desse tema maravilhoso que é o mito do Rei Arthur. No próximo dia 19 de outubro, no Espaço Consciência Cósmica, eu vou promover uma palestra gratuita falando do mito do Rei Arthur, a demanda do Santo Graal e os 12 Cavaleiros da Távola Redonda. Então vai ser uma palestra pública, gratuita, de 2 horas de duração, no Espaço Consciência Cósmica. Ela vai ser presencial, mas vai ter também transmissão simultânea online. Vai ser na Consciência Cósmica, que fica na Rua Alberto de Oliveira 72, na Bela Vista, em São Paulo, nas proximidades da Avenida Paulista, Estação Brigadeiro do metrô, das 19 horas e 30 minutos às 21 horas e 30 minutos. Vai ser um evento imperdível, então você já pode realizar a sua inscrição pelo WhatsApp no número 11 967 49 3970. 11 967 49 3970. Eu acho que eu não falei do dia, que é o mais importante. Que bom que eu não me esqueci. Será na quarta-feira, dia 19 de outubro de 2022, pessoal. 19 de outubro, quarta-feira. Espero por vocês lá, hein? Vai ser muito legal. Então, voltando aqui, temos 5 minutinhos de programa. Então vejam que nesse contexto, portanto, não é? Voltando ali para o começo da Idade Média, ao enfraquecimento que leva à queda do Império Romano, e com isso a Bretanha romanizada passa... Né, os romanos saem da Bretanha porque não tinham mais como governar aquela região. E os bretões, que eram celtas romanizados, começam a ser atacados pelas tribos germânicas bárbaras, né, pelos saxões.
Nesse contexto, né, o país estava todo dividido, estava sendo invadido e existia, né, já existia o cristianismo já tinha chegado à Bretanha também, não é? Porque já tinha se tornado a religião oficial do Império Romano. Então os romanos levaram para os países celtas conquistados e também a Bretanha o cristianismo, mas nessa época ainda existia uma rixa, não é? Existia uma resistência. Muitos celtas acabavam se convertendo ao cristianismo por conveniência, mas continuavam praticando a antiga religião. E nesse contexto, pessoal, entra a figura de Merlin. Merlin, que era um auto-iniciado, um grão sacerdote celta. E Merlin faz a preparação, tá? Ele é o artífice, aquele que prepara todo o processo em conexão com Avalon. Avalon representa a terra sagrada mítica, a terra pura, a terra sagrada dos celtas, que é a própria Agartha, sob a perspectiva céltica, né? Assim como os germânicos chamam de Valhalla, por exemplo. Então Avalon não deixa de ser, né, a terra dos avataras. Ava significa descida e Lon está relacionado à lei, né? Então a descida da lei, Avalon, a terra dos imortais. Então Merlin cria a ambiência, tá certo, para o surgimento do rei solar, que conseguiria unificar e pacificar o país. Aí entra nesse processo, não é? A lendária espada da lei, Excalibur, não é? Cravada na pedra. O jovem Arthur, que grandes estudiosos como Mário Rosso de Luna, como o professor Henrique José de Souza, esse grande iniciado brasileiro, né, como eles nos ensinam, na verdade o nome de Arthur era Artus, e Artus é um anagrama de Sutra, que é um termo sânscrito, na verdade de Censar, que é uma língua gina, uma língua sacerdotal sagrada. Sutra significa ouro, significa sol. Sutratman é o fio de ouro que representa toda a eternidade, todo o fio da eternidade de todo o processo de evolução. Tá? Então, o rei Artus, o rei solar, que surge para unificar e pacificar, portanto, a Bretanha. Então, Arthur se torna rei quando ele é o único que consegue tirar Excalibur, não é? Ele era filho de um rei bretão, Uther Pendragon, tá? Mas ele acaba sendo criado por Merlin, né? Assim, mas ele não é, ele é tirado do pai e da mãe, do rei e da rainha. Ele é criado como uma pessoa normal, tá certo? Assim, com um casal de camponeses, assim, como filho adotivo, né? Mas sob a supervisão sempre, sob os olhos de Merlin. E aí depois, quando ele tira a espada da lei, a espada da vontade, aí ele se torna rei, e aí ele forma a sua corte, não é? De 12 cavaleiros. É claro que existiam mais cavaleiros da corte do rei Arthur, não é? Mas esse arquétipo dos 12, os 12 principais, que eram a corte do próprio rei solar, do próprio rei Artus, do próprio rei Arthur, representando ali a távola redonda, uma própria roda zodiacal, e cada um dos 12 cavaleiros representando um arquétipo de cada um dos 12 signos solares, assim como cada um dos 12 apóstolos do Cristo.
existe a figura, surge também a figura de Guinevere e a figura de Lancelot, mas agora nosso tempo se esgotou. Então, no dia 19 de outubro, nós vamos falar disso e muito mais, tá certo, pessoal? Sobre o mito, esse mito incrível que é o mito do rei Arthur. Com relação a uma dica, o melhor filme com relação ao simbolismo, fidelidade histórica com o mito do rei Arthur é Excalibur, que é um filme inglês de 1980. Esse filme é muito bom. É o melhor. Existem outros bons filmes, mas esse é o melhor, é o mais profundo e é o mais fiel, tá bom, ao próprio simbolismo do mito. Um grande abraço para vocês, uma excelente semana.